Olá, estamos aqui hoje com mais um Pod Pop, só que hoje esse Pod Pop é muito especial. Por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre os 8 anos da Clínica Popular da Saúde. E ninguém mais do que especial para estar aqui falando para a gente sobre o proprietário da clínica, sócio-proprietário, Fábio. Então hoje a gente vai ter um bate-papo com o Fábio para ele poder contar para a gente como foi que nasceu essa ideia, como foi que nasceu a clínica e o impacto que tem hoje na vida de muitas pessoas, né? Que é o que eu digo, todo empreendimento traz junto consigo uma missão, né? E eu tenho certeza que essa missão aí, ela vem sendo muito bem cumprida, Fábio, né? Doutora Maria Paula Age, minha amiga de longa data. Pois é. Então, Fábio, assim, eu gostaria que você se apresentasse, né? Porque às vezes muitas pessoas não sabem que você que está ali, né? Como diz, na dinâmica da clínica, tudo, para depois a gente fazer um bate-papo aqui. Claro, primeiramente eu quero agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. O Pod Pop é um projeto que nasceu no ano passado. Foi. E nós estamos colhendo bons frutos, levando informação para as pessoas que nos seguem nas redes sociais, através do YouTube, e debatendo sempre um assunto de muita qualidade, quando você traz convidados aqui especiais, médicos, outros profissionais de outras especialidades aqui, para falar e para informar sobre saúde. E eu, na verdade, eu sou anapolino. A clínica, nesse ano, nós estamos completando, neste mês de maio, 8 anos de trajetória, de história, e tenho uma felicidade aí de fazer parte desse projeto. E hoje eu sou sócio junto com meu colega, o Eurico. Nós dividimos aí essa missão de poder levar sempre o melhor em saúde para os anapolinos e para os pacientes da região que nos procuram. E eu penso, né, que tenha sido um divisor de águas muito grande, né, na história aqui de Anápolis com a chegada da Clínica Popular da Saúde. Mas eu queria que você contasse para mim, Fábio, como foi que nasceu? Porque, né, nasce de uma ideia, depois vem um projeto. Como é que foi que nasceu a Clínica Popular da Saúde? Então, Maria, eu não tenho formação, né, e muito menos na área de saúde, mas eu sempre fui um entusiasta, muito curioso, e o meu sócio compartilha do mesmo sentimento. Então, nós, através de uma pesquisa de mercado, nós chegamos ali à conclusão dessa modalidade de negócio, que era interessante, até porque era uma novidade aqui no estado de Goiás, e nós fomos um dos pioneiros, né, a implantar essa modalidade de atendimento no perfil popular aqui em Anápolis. E nós começamos na época com a ideia até muito, muito pequena, né? E o negócio foi crescendo e foi tomando forma. E assim, para nós é sempre um desafio iniciar um novo negócio. Não é fácil, exige, principalmente na área de saúde, Sim. Se tem muita responsabilidade, você está lidando com vidas, né? Então, para isso, a gente tentou desde o princípio fazer o melhor, tanto para o paciente quanto para os profissionais que se associavam com a clínica. E aí a história foi se desenvolvendo, né? E nós chegamos aqui até onde nós estamos. E cresceu ao ponto de que tem mais de uma unidade, né, Fábio? Isso. Hoje nós temos a nossa unidade principal, que fica no bairro Jundiaí, na Minas Gerais. E nós temos uma outra unidade que fica na Avenida Pedro Ludovico, no setor São Joaquim, ao lado do Porto Rico. Então, hoje nós assim, contamos com 2 unidades de atendimento, com uma vasta possibilidade ali de especialidades para o paciente, e isso é um motivo de muito orgulho para todos nós. Com certeza, não tenha dúvidas disso. E assim, como você mesmo disse, né? Quando a gente começa um negócio, implantar um negócio, naturalmente vêm os desafios, né? Quais foram, assim, os desafios enfrentados no início, né? Se é que teve algum, né? Como é que foi isso, Fábio? Então, Maria, como nós não somos da área de saúde, se para quem já é da área é um grande desafio, imagina para quem não vem dela. Verdade. Nós nos tornamos dela, né? Então, no princípio,
existe uma busca por conhecimento, por entender o que nós poderíamos oferecer para o paciente. Eu tive muita sorte porque tivemos excelentes colegas ao nosso lado. Nós começamos na época com 11 profissionais médicos que vestiram mesmo a camisa da clínica e fizeram com que isso tudo se tornasse realidade. Então, as dificuldades maiores foi no sentido do que a gente poderia complementar no diagnóstico. Porque a consulta, eu costumo dizer que é a porta de entrada do paciente. Sim. Mas para que o médico conclua, feche um diagnóstico, é necessário exames complementares. Falando, por exemplo, na cardiologia, hoje as queixas mais básicas que o paciente traz no consultório, o médico, no mínimo, ele precisa trabalhar com um diagnóstico ali através de um mapa, de um Holter, de um eco e de um ergométrico. Né? E o eletro, que é o principal. Né? Eu não sou médico, mas eu acho que ela pode validar, a doutora pode validar o que eu estou falando. Mesmo. Então, assim, os desafios foram implantar esses serviços posteriormente para que a gente pudesse trazer essa comodidade para o paciente transitar na nossa estrutura, fechar um diagnóstico ali mesmo e iniciar um tratamento. E tudo com preço popular. Sim, que é um dos pontos fundamentais, né, do tipo de negócio, né, Fábio? Sim. Vamos lá, me diga uma coisa, nesses 8 anos de trajetória, né, existiu algum momento que foi mais marcante para vocês? Eu acredito, assim, quando nós mudamos para a unidade da Minas Gerais, porque nós não iniciamos ali, foi um momento, foi um divisor de águas para nós. A nossa unidade no São Joaquim também, as marcas que nós criamos associadas à clínica, que é o Laboratório GranLab, que é o nosso próprio laboratório de análises clínicas, o nosso setor de vacinação, que é o GranVac, que também foi um serviço de extrema importância para a clínica. Também na parte da ultrassonografia também, que nós sempre tivemos um zelo muito grande com o nosso setor de diagnóstico por imagem e hoje a ultrassonografia nós somos ali referência aqui em Anápolis e depois eu vou contar com mais detalhes por quê. Então são vários pontos aí de conquistas, né? É o que eu ia dizer, foram vários, né? Não existe algo assim específico porque é uma crescente, né? É uma crescente. E nós temos assim um zelo muito grande, é claro, por todos os colegas médicos, por todas as especialidades, mas você como colega e como amiga, você sabe também o quanto eu tenho um carinho muito grande pelo nosso departamento de ginecologia e de cardiologia, né? Porque hoje é uma das maiores procuras dos pacientes, são essas duas especialidades, as maiores queixas, né? Tanto a parte cardiológica quanto a área de saúde da mulher. Então, são 2 departamentos que fazem também toda a diferença ali para o atendimento da clínica. Volume grande, né? Ô, muito Fábio, grande. me diga uma coisa, assim, qual que é a missão da clínica hoje? Maria, isso é uma pergunta... Ou se ela também, né, ao longo do tempo, se ela também foi mudando, criando mais vertentes, sim, como é que foi isso? Eu costumo dizer que hoje... todo empreendedor, todo empresário, ele inicia um negócio, né? É claro, ele tem que se sustentar, né? Sim. Mas para mim, hoje, o mais importante é a gente poder levar atendimento médico acessível aos pacientes que precisam desse tipo de ajuda. Principalmente no começo, eu via que a boa parte do perfil dos nossos pacientes eram pessoas que careciam de um atendimento do Sistema Único de Saúde, do SUS. E você vê que com o surgimento da clínica, a gente conseguia dar resolutividade para esses pacientes. Isso, para mim, era o principal, né? E é claro, você conseguir democratizar esse acesso. Acho que a palavra é essa, é democratizar o acesso à saúde. E então, para mim, eu vejo como a principal missão disso tudo. Eu acho que é gratificante, né? Não, Eu acho que assim, eu que estou, né, faço parte aí dessa história, vamos dizer assim,
o que eu vejo, né? A partir do momento que nós estamos ali, estamos dentro do consultório como médicos, né? Nós recebemos, sim, muitos pacientes, né, que talvez não poderiam ter, financeiramente falando, um diagnóstico, não poderiam ter um acesso, né? Então, o que a gente vê? Que ali existe essa resolutividade. Ali eles chegam na consulta, que é a porta de entrada, eles têm condições de apresentar os resultados de exame para os médicos. Por quê? Porque eles realizam ali dentro. E uma coisa que eu vejo muito, Fábio, é uma fidelização dos clientes de vocês. Né? O que eu vejo? Passa comigo, por exemplo. Ok, olha, preciso de uma avaliação com a ginecologista. Já fica ali dentro. Sim. Preciso da avaliação de um endócrino. Primeira pergunta que eles fazem, mas eu consigo fazer tudo aqui? Né? Então, assim, isso é muito bom. Então, realmente, eu acho que chegou-se, né, nesse ponto exatamente o que você está falando. Oferecer tudo isso, né, para o paciente. E tornar isso que me deixa mais feliz ainda com a clínica, né? E como a gente estava conversando, e você como profissional médica, você vai me ajudar a complementar esse raciocínio meu. Muitas das doenças não se tem esse diagnóstico, não se fecha diagnóstico por conta da dificuldade do acesso do paciente a uma determinada especialidade. Sim. E a gente sabe, hoje as doenças crônicas são muito prevalentes, né, em boa parte da população. E a gente sabe da importância que se tem um diagnóstico precoce. Sim. Porque quanto mais você, tardiamente você procura um auxílio médico, essa doença pode se desenvolver, pode deixar sequelas ali que às vezes são irreversíveis e dificulta ainda mais o controle e o manejo dessa doença. Então, eu vejo que a clínica também tem esse papel. Sem dúvida. Do paciente ter um acesso rápido, conseguir ali fechar um diagnóstico de uma forma ágil e já iniciar um tratamento. E o mais importante, ter qualidade de vida. Exatamente. Eu acho que isso aí. E outra coisa, para finalizar essa questão da missão, eu acho que resgatar a estima das pessoas. Com certeza. Porque boa parte nos procuram de forma fragilizada, né? Ninguém quer ficar doente, né? Mas o quanto é bom a gente receber uma notícia confortante de que nós vamos encaminhar com um tratamento que vai poder melhorar a sua qualidade de vida. Exatamente. Então isso não tem preço. Né? É muito bom. É verdade. E Fábio, me diga uma coisa. O que te motiva como CEO continuar acreditando nesse projeto? Acho que eu já consigo entender isso, mas eu queria que você falasse. Eu acho... diante da missão, eu acho que a missão já responde, né, boa parte disso, mas eu pessoalmente, agora não falando do negócio, mas falando da pessoa, eu vejo assim que nós, além desse compromisso com o paciente, nós temos um compromisso com a nossa equipe, né? Sim. Eu acho que ali na clínica hoje, se eu não me engano, deva ter uma média de 40 colaboradores, mais de 70 médicos, eu acho que em torno de mais uns 10 outros profissionais da área de saúde também. Então, a gente continuar crescendo aí para que toda essa cadeia se movimente, para que, né, a gente consiga não só levar qualidade de vida para os nossos pacientes, mas também para os nossos parceiros. É o que eu falo, né? É um organismo vivo, né? Sim, a clínica sem é um dúvida. organismo vivo, tá ali todo mundo, né, trabalhando em prol de algo que é a missão, isso. Né? Fábio, me diga uma coisa, você estima mais ou menos quantos pacientes já passaram hoje pela clínica? Maria, eu acho que pacientes, uma média de uns 200 mil, eu creio, se não me falha a memória. Agora, de atendimento, é mais de 500 mil, né? Porque a gente fala que pacientes são os cadastros que a gente tem, né? Mas quantas vezes essas pessoas já se consultaram, né? Voltam, né? E além disso, o atendimento, ele conta, às vezes, a primeira consulta, o retorno, um exame, né? Cada exame é um atendimento, sim, né? Então, sim. Esse número já passou dessa... já é mais do que a população de Anápolis. É o que eu ia perguntar agora. Como eu não sei a população de Anápolis, eu estava tipo, peraí, vamos ver. Pois parabéns. Para nós. Muito bom. Escuta, me diga uma outra coisa.
Como que é para você ver, lidar com uma equipe médica crescendo com a clínica, né? Isso. Porque, assim, eu entendo, né, enquanto médica, enquanto os outros colegas, eles também fazem parte de um pilar, né, ali na clínica, tudo. E como que é isso para você? Como que você vê isso, essa equipe médica? Eu tenho, na verdade, um carinho muito grande pela equipe. Como eu falei, são mais de 70 profissionais médicos divididos ali em mais de 20 especialidades. E hoje, Maria, eu já não faço assim mais parte da gestão em si da clínica, mas uma área que eu gosto muito e que eu participo de forma efetiva é do relacionamento com os profissionais de saúde. E esse eu não abro mão de forma alguma. É ali que a gente conhece os nossos parceiros, que nós vamos ali traçar o que nós vamos disponibilizar de qualidade para o nosso paciente. Então, eu acho que é o vital da clínica e o mais importante é esse relacionamento com o profissional. E hoje, diante de todo esse trabalho com a equipe, nós conseguimos formar ali e disponibilizar atendimentos em especialidades que são mais difíceis de serem encontradas, né, pelo paciente. Por exemplo, a parte de cirurgia vascular, pneumologia, reumatologia, mastologia. Então, são áreas que existem pouca oferta de atendimento e nós conseguimos trazer para o nosso paciente com qualidade e ainda por cima com um preço acessível. Com certeza. E, Fábio, sabe uma outra coisa que... Agora eu estou falando, como diz, né? Quando iniciou a minha história ali dentro, né? Meu primeiro contato foi você, né? E eu entendo que pro médico é fundamental esse relacionamento, né? Essa receptividade, essa conversa, esse esclarecimento, né? Porque quer queira, quer não, é o que eu sempre falo. Por mais que nós já tenhamos uma prática de experiência, de atendimento, tudo, você entrar numa nova gestão, né, numa nova empresa, que cada uma delas tem o seu perfil, né, e você se sentir recebido, se sentir acolhido, né, eu acho isso muito importante. Então, assim, quero te dizer que realmente isso você faz muito bem, é um Obrigado, dom, né, isso. sei que você tem esse relacionamento com os outros colegas também, então, assim, isso realmente é fantástico, né, eu acho que isso faz toda a diferença também pra gente que chega. Mas é porque também eu aprendo mais. Eu aprendo mais com vocês, eu troco ideia, a gente descobre o que a gente pode fazer de diferente na clínica, né? Mas essa troca, né? E é desse bom relacionamento que nós vamos conservando com os colegas, é que nós vamos desenvolvendo. A parte cardiológica, por exemplo, eu sou muito grato e eu nunca vou esquecer do Dr. Eduardo Constantino Porto, nosso colega de cardio, que nos ajudou a desenvolver com o pioneirismo nesse departamento nosso de cardiologia, que foi um divisor de águas, né? E para nós, assim, é de uma alegria enorme poder ter parceiros que nos ajudam a desenvolver e levar mais oferta de atendimento para os pacientes. Atendo muitos pacientes, doutor Eduardo. Como os pacientes gostam, falam, gostam muito. Né? Ele é nota 10. Aqui, né? É um colega. Um abraço para o doutor Eduardo. Ô, Fábio, me diga uma coisa. A gente tá, né? Estamos no mercado competitivo. Sim, claro. Né? O que você visualiza nesse mercado competitivo que a Clínica Popular da Saúde tem de diferente? Legal, boa pergunta. Hoje, Maria, nós buscamos oferecer para o nosso paciente, além de todas essas especialidades que eu te falei, mais de 70 médicos, atendimento em horário estendido. Sim. A clínica funciona até 9, 10 horas da noite, sábado, período vespertino. Além disso, na parte de ultrassom, como eu estava mencionando, nós somos a única clínica popular a dispor de ultrassonografia no período matutino, vespertino e noturno. Temos ultrassonografia sábado à tarde também. Além disso, nós oferecemos, falando até da sua atuação, na parte cardiológica, até o diagnóstico básico completo para o paciente. Né? O nosso grande diferencial hoje, nós somos a única clínica popular em Anápolis a ter ergometria, que é o exame do teste da esteira para o paciente que está nos ouvindo.
Além disso, hoje também nós temos dentro da nossa estrutura a parte de vacinação, que é um diferencial. E também estamos inaugurando o nosso serviço na parte do diagnóstico por imagem, que é do raio-x e da mamografia. Nós somos a única clínica popular a dispor dentro da estrutura desses exames, que sem dúvida alguma é um divisor de águas para a nossa clínica. Então nós vamos ali oferecer raio-x em período estendido. E a parte de mamografia também, que é um exame que eu tenho ali uma atenção, um carinho especial, porque nós vamos conseguir ali ajudar muitas mulheres na prevenção, Sim. que é extremamente importante, a prevenção do câncer de mama, né, como se falando, e complementando também, porque além do ultrassom de mamas, a gente dispõe também da mamografia. Perfeito. Então, assim, eu fico muito feliz com esses diferenciais que nós temos e dispomos aos nossos pacientes. Como eu dizia, a gente entra em mais um momento, né? Que é um divisor, né? Que é mais uma conquista, que é mais uma entrega para os pacientes sem também, dúvidas, né? E nos enche de orgulho, porque é um trabalho em conjunto, né, Maria? Sim, com certeza. Equipe médica, equipe da administração e a vontade do paciente Com de certeza. ter o exame ali. Igual você falou, ele pergunta. Ele pergunta, né? E, Fábio, a gente já falou de muitas conquistas até aqui, né? Existe alguma ainda que você acredita que ainda a gente não tenha tocado nela? Não que a gente não tenha tocado, mas a clínica hoje está em constante movimento. Estamos iniciando uma ampliação de espaço físico mesmo, para poder melhor acomodar os nossos pacientes, dispor de mais salas, novos exames que vêm por aí. E assim, são conquistas que nós vamos trabalhar para poder levar para o paciente com qualidade e com preço acessível. Então, nessa nova ampliação, tem alguns detalhes que eu ainda não... Eu acho que eu vou deixar para um próximo... momento. Para um próximo momento, mas com certeza nós vamos continuar levando aí esse atendimento, diversificando a parte de diagnóstico por imagem, que é muito importante, né, para várias especialidades. Quando a gente fala de diagnóstico por imagem, a gente não só engloba a questão do raio-x, da mamografia, o ultrassom também, porque às vezes o paciente ele não sabe fazer essa distinção, mas o ecocardiograma é um ultrassom, é um exame cardiológico que se engloba, é feito pelo mesmo equipamento que se faz um ultrassom de abdômen, só muda o transdutor, né, que é a pecinha. Então, assim, o diagnóstico por imagem ele engloba várias áreas da medicina, né? Então, é muito importante a gente continuar desenvolvendo, trilhando esse caminho para que a gente consiga ali auxiliar mais profissionais, mais médicos, né? Para que se feche o diagnóstico do paciente ali mesmo, na nossa estrutura física. E olhando para o lado do médico, é importante essa retaguarda, né? Sim. De tudo isso, né? Porque isso impacta diretamente na qualidade de trabalho que a gente também vai entregar. Claro. Então, isso é importantíssimo. E o médico, por todo o conhecimento, e por ter esse conhecimento, ele jamais, né, se negligencia a não ser que seja algo que você consiga manejar e dizer para o paciente através da própria clínica, né? Mas na maioria dos casos, né? Eu não sou médico, mas estou falando, se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrige. O médico precisa desse suporte. Necessita, é fundamental. Senão você não consegue. Um exame de imagem é importante. Sim. Né? O eletrocardiograma, igual nós estávamos falando na cardiologia, é o exame básico. Sim, né? E importante. E importantíssimo. É através do eletro ali que você já começa a entender o coração daquele paciente. Né? Então, assim, nós queremos trabalhar nisso de agora para frente. Né? E falando de agora para frente... como que vocês enxergam o futuro da Clínica Popular da Saúde? Quais seriam, assim, os próximos passos, né? Já entendemos que vai ter o raio-x, vai ter a mamografia, mas, assim, pelo que eu percebo, é algo, assim, que vai dar uma continuidade sempre agregando, né, Fábio? Nós queremos continuar crescendo, ser grande, né? Junto com os nossos colegas, né? Os profissionais parceiros, continuar desenvolvendo hoje a nossa unidade do Jundiaí, que é a principal, como eu falei, tanto na ampliação, estrutura física, quanto
trazendo novos equipamentos para compor ali o leque do diagnóstico. E o mais importante, Maria, é não perdendo essa essência nossa. Sim. Que é de oferecer um atendimento estendido para o paciente, disponibilidade de horário de marcação, ter profissionais das especialidades com oferta de atendimento diário, que é algo muito importante, que desde o começo a gente luta para que o paciente consiga um atendimento oftalmológico todos os dias, um atendimento ginecológico todos os dias, e assim sucessivamente nas especialidades, para que sempre que nos procurar, nós temos a possibilidade de acolher esse paciente. Muito bom. Fábio, olha, eu sei que a jornada, né, é uma jornada que envolve muitas coisas, né? Inicialmente um desejo, uma análise, depois colocar um negócio e ver como que esse negócio vai acontecer, né? Mas assim, o que eu tenho para te dizer, talvez até por um lado mais romantizado da história, né? Mas assim, que realmente vocês estão de parabéns e eu tenho certeza que vocês fazem a diferença positiva enorme no município de Anápolis e não só aqui. Estou te falando porque eu recebo pacientes de outras cidades, pacientes que vêm de outros locais, né? Pacientes que vêm também da zona rural. E assim, é impressionante como vocês têm realmente esse apreço, né, em relação ao paciente, tá? Então, assim, parabéns para vocês. 8 anos, que esses 8 se multipliquem muitos e muitos anos, né? Obrigado. E quero desejar meus parabéns Só a quero vocês. fazer uma correção de uma fala sua. Vocês não. Nós. É mais você do que eu. Porque o atendimento de qualidade, a atenção que vocês, colegas médicos, recebem, o paciente, o acolhimento, isso aí, Maria, com toda certeza, eu com a experiência de 8 anos, é o que faz a diferença. Obrigado pelo carinho, pelo convite, pela sua parceria, pela sua amizade. Eu que agradeço. E eu espero estar aqui de novo ano que vem, nos 9 anos, para a gente falar mais da clínica, de mais novidades, né? Com certeza. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Gente, vamos ficando aqui no final de mais um Pod Pop, né? Com muitas alegrias, com muitas conquistas, com muitas realizações, né? E com passos futuros aí também para a Clínica Popular da Saúde. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio.